O Boa Noite Internet é um oferecimento seu, você, porque apoiando o Boa Noite Internet em boanoiteinternet.com.br/assine, que você ajuda a gente a seguir aqui contando histórias. Boa Noite Internet, Boa Noite Brasil, eu sou o Cris Dias. Opinião, você sabe, né, que nem... Pois é, todo mundo tem. Eu mesmo comecei a blogar lá em novembro de 2000 para fazer isso, opinar sobre as coisas que eu via por aí. E assim eu fiz a minha carreira como o cara cheio de opinião e faço até hoje em várias das newsletters que eu mando toda sexta-feira para quem assina o Boa Noite Internet. Chega lá. O problema, sei lá se é problema, daqui a pouco a gente fala disso, é que assim como eu, todo mundo agora usa a internet para dar opinião sobre qualquer coisa. Então, o que acontece com quem é tipo opinador profissional? Foi essa pergunta que eu fiz para o convidado dessa semana, o Chico Barney, que para início de conversa nem se chama Chico Barney de verdade, porque talvez a coisa mais importante para se saber quando você estiver consumindo o conteúdo do Chico por aí, pode ser na coluna dele do UOL sobre TV e cultura, ou nos vídeos que ele faz e principalmente no Twitter, é que nunca dá para saber se o que ele falou é sério ou se ele só estava sendo sarcástico. Quer dizer, nessa entrevista o papo foi bem sério sobre como ele vê o mundo atual da comunicação nessa era em que todo mundo publica opinião. Mas antes de falar tudo isso de opinião, de Scooby-Doo, de sarcasmo, de Twitter, eu comecei o papo como eu faço com tanta gente, perguntando para ele o que está escrito no crachá que ele dá para si mesmo. Estou aqui com... botar na sua biografia aqui, na sua ficha, um dos autores mais lidos do país, é isso? Exatamente. 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 Então, como é que você se define? Qual a sua caixinha? O que você faz? Quem é você eu no faço? mundo profissional? Muito difícil, hein? Tem 2 horinhas aí. É isso. Não, é bom que essa é a minha resposta. Quando me pergunta, é exatamente essa a minha resposta. Cara, eu acho que eu sou um comunicador hoje. Comunicador. Porque isso é suficientemente genérico. Ao mesmo tempo, abre, sabe? Eu acho que eu comecei escrevendo, hoje eu apareço também em vídeo, eu tenho que, sabe? Então acho que um comunicador, talvez. Comunicador, até por isso da abrangência. Eu achei que você ia responder colunista. Tá dentro do É um pedaço, né? Porque se amanhã o UOL encher o saco da minha cara, eu ainda sou outra coisa, né? Tá. E acho que a própria linguagem de coluna, ou do que eu faço dentro do UOL especificamente, tem mudado assim também um pouco, sabe? Tem ali a coluna, mas dentro do UOL eu também apresento um programa no YouTube, sabe? É um comentarista que eu sou. Cinematic Barney Universe. Tem o Chico Barney Urgente, que é o meu canal no YouTube, tem o Twitter, o ex-Twitter. Isso. O dia que for ao ar o nome que vai ser. Qual é a letra que eles estão usando. Mas acho que é uma mistura dessas coisas todas, assim. E acho que o meu exercício, desde que eu comecei a levar mais a sério isso, assim, é ficar entendendo quais são as maneiras de chegar no público. Assim, sabe? O que faz o pescoço virar de alguma maneira. Legal. E hoje o que faz o pescoço virar? Cara, eu acho que a gente tá num momento de overdose de informação e de produção e de opções, no final das contas. Porra, é muito difícil, né? Eu falo que meio que informação virou commodity. Isso. Né? Não tem mais qual é a fonte. Tanto faz se eu tô lendo inclusive tá aí pra se eu tô lendo no Choquei, na Folha ou na Rainha Matos, ou se o meu amigo mandou no Zap, tem o mesmo valor para as pessoas. Então, o que eu entendo como valor do que eu faço é o ponto de vista. Legal, sim. Qual é o filtro e como que esse filtro pode trazer alguma coisa não necessariamente diferente ou inédita, mas autêntica, sabe? De um olhar que, porra, isso aí leva a outras coisas. Mas eu concordo muito com o que você está falando e eu costumo falar isso até no ponto de vista de veículos, assim, né? Tipo, do UOL a Globo, assim, as pessoas não seguem mais a Globo. O UOL era literalmente a homepage do Brasil, ligava o computador, estava configurado lá para ir para o UOL e as pessoas hoje seguem outras pessoas. Você, o jornalista esportivo, o jornalista de economia e tal.
né? A gente segue as pessoas e a Globo, ela tá tendo que lidar com isso, assim, ao ponto de funcionários pedirem demissão e falar, cara, eu vou ter menos Instagram, eu vou ter muito menos trabalho, recebendo a mesma grana e tal. Mas você acha que o motivo disso é o ponto de vista, que as pessoas estão seguindo o ponto de vista. A gente tem isso no Braincast lá, que a galera fala, legal se chamarem convidados para falar de, sei lá, ESG, mas eu quero ouvir a opinião de vocês, o ponto de vista de vocês sobre ESG. Você acha que por isso que a Globo está em crise, por causa do ponto de vista? Eu não sei se é por isso que a Globo está em crise, acho que é um pouco... A Globo talvez e todas essas grandes plataformas, né, ou emissoras ou canais, elas estão num processo de mudança e de transformação, talvez justamente para ter esse equilíbrio maior. A gente vê isso, assim, muita gente considera isso uma precarização da investigação jornalística, porque tem menos repórter e mais colunista. Sim, né? sim, Eu vejo muito essa crítica na Globo, por exemplo. A gente liga na Globo News, é uma conversa de 24 horas por dia, praticamente. Né? Os programas que eu mais gosto de assistir, pelo menos, não são aqueles jornais intermediários que são hard news. Né? São quando lá a Andréa Sadi se senta com o Otávio Guedes, com não sei mais quem, e ficam ali elucubrando a respeito das coisas. E eu acho que passa por esse equilíbrio, assim, mas sabe? Tem a ver porque o hard news já chegou em você pelo Choquei, pelo Zap e pelas coisas. Exatamente. Eu não preciso mais, deixa eu ver o que está acontecendo, vou ligar a Globo News. Então, exatamente. Não, e até, assim, faz sentido e ao mesmo tempo não faz, porque quando tu para ver a reportagem completa, que é uma coisa que a gente faz cada vez menos, ela tem muito mais informações e detalhes e questões do que aquele postzinho que a gente viu passando, assim, sabe? E acho que muitas pessoas têm construído opiniões e bases sólidas de vida em cima de impressões, sabe? Uma leitura diagonal da vida, sim, assim. Sim. E eu acho que isso é um problemão também, né? As pessoas cobram opiniões, né? Um dos motivos de eu ter me afastado do Twitter antes de ser modinha, sair do Twitter antes de ser modinha. Volta, tá legal pra caramba. O último baile da Ilha Fiscal e tal. Não, mas eu tive dificuldade, sabe? Eu ameacei sair do Twitter já há anos. Assim, não dá. Aí dá uma semana, não, tem que voltar, porque não sei o que. Aí o Elon Musk me ajudou nisso. Não, com o Elon Musk lá, não dá e tal. Ele tá tentando expulsar todo mundo de lá e vocês se agarram. Não! Dá o bracinho assim. Mas é isso, essa necessidade de opinião. Eu já ouvi você falando isso, de que em algum momento, não foi desde o início, você entendeu que você tinha que escolher assuntos para falar. Você não ser o twitteiro padrão que fala da Copa do Mundo, a taxa de juros, a piada. Agora eu não sou mais especialista em guerra na Ucrânia. Agora O que aconteceu? Por que você teve que passar para chegar nessa conclusão? Cara, eu acho que teve um momento meio cruzado, assim, ou paralelo que se cruzou. Acho que de uma profissionalização da minha vida, de virar mais esse comunicador, que antes eu fazia várias outras coisas, trabalhava em agência, tive agência, fiz um monte de coisa. E aí tive a oportunidade de viver só de ser o Chico Barney 24 horas por dia, uma tragédia. E em paralelo a isso eu fui percebendo, cara, que a internet, ela clama por exposição. E ela clama por te dar vontade de opinar e as pessoas falarem, concordo com você, ou discordo, e aí transformar aquilo numa briga. E aí tem alguma coisa no Twitter, na interface, que é isso. Eu preciso. Cara, o mundo aguarda a minha opinião. Exatamente. Durante muitos anos, assim, eu usei o Twitter como uma caixa de comentários da vida, assim, sabe? Era o que aconteceu comigo, o que eu vi, e daí tanto faz se eu tava vendo novela, jornal, plantão, tragédia, o que fosse, eu tinha lá uma opinião. E aí eu fui percebendo que isso estava se tornando um pouco doentio, assim, porque acaba tendo todo um desgaste, acho que despender uma energia mesmo, em torno de coisas que, cara, não me dizem respeito. Né? Legal. O que me diz respeito na minha presença online tem a ver hoje com o meu trabalho. Né? E o meu trabalho está muito misturado com as coisas que eu gosto e que eu consumo. Então, só isso já é uma bagunça muito grande. Se eu abrir ainda uma outra aba de ter que opinar sobre coisas que eu nem sempre entendo tão bem, sobre coisas que eu nem sempre fui tão fundo para me informar e tal, e transformar isso em cavalos de batalha, como eu acho que durante um período eu transformei, é pedir para ficar careca jovem como eu fiquei. Tá aí a prova. Então, mas eu tenho um negócio.
tinha um professor que falava assim, não tenho medo de usar a palavra coisa. Não, é uma coisa. Tem uma coisa no Boa Noite Internet que eu não gosto de ser o podcast, essas entrevistas aqui, podcast dos velhos da internet, lembrando antigamente como era bom. Mas você está descrevendo isso aí. Porém, você está descrevendo isso aí, a palavra que me vem à cabeça é maturidade. Você amadureceu, você tomou umas porras da vida, você só envelheceu, você perdeu mais cabelo e tal, e você levou. Mas aí vamos voltar lá atrás, porque você falou aí, trabalhei com um monte de coisa. Mas acho que tem tudo a ver com isso, assim, que é uma visão, acho que a maturidade ajuda a ter uma visão um pouco mais estratégica a respeito de si mesmo. Sim. Né? Acho que essa é a função de envelhecer. Então é meio que também ir entendendo onde é que vale a pena. Assim. Às vezes eu vejo uma coisa que eu fico indignado, dou uma cotovelada aqui, sabe? Eu tô com minha mulher e falo, puta que pariu, sabe? E vida que segue. Assim, não fica ali registrado para sempre. E não tô nem falando um negócio de que é um politicamente correto. Não é isso. É abrir a aba de um assunto que não me pertence. Entende? Ali. Um grupo de zap da galera. Vocês viram que hoje é o que eu faço. Caraca, isso aqui, que absurdo, que não sei o que doido. Odeio isso aqui. E eu considero a melhor história em quadrinho já feita na história da humanidade, que ela dura literalmente um quadrinho, que é do XKCD, que é um cara sentado no computador, e aí vem uma voz de fora, né, do quadro falando, querido, você não vem dormir? Ele fala, eu não posso porque tem alguém errado na internet. E eu falo, cara, é isso, entendeu? Esse somos todos nós, e essa tirinha de um quadrinho, esse quadrinho é de, sei lá, 2001, não sei de quando é, e é cada vez mais válida. Um dos termos mais maravilhosos que eu aprendi de uns anos pra cá foi procrastinação produtiva. É sensacional, eu aposto que você também pratica essa sutil arte. É mais ou menos assim. Por exemplo, eu tenho que escrever esse roteiro aqui. É a tarefa mais importante que eu tenho para fazer essa semana, certo? Mas, e essa louça aqui? Né? Tem que lavar. E aquelas fotos da viagem do ano passado? Até hoje eu não organizei. Caramba, meu telefone tá ficando sem espaço na memória. Melhor eu desinstalar aqui alguma coisa. Isso aí é a procrastinação produtiva, quando eu sou tão produtivo, mas tão produtivo com coisas que não são urgentes, que eu não consigo ser produtivo com as coisas que eu realmente preciso fazer. É maravilhoso. É por isso que eu fiquei muito feliz essa semana quando o pessoal da Alura me avisou que uma das formações do catálogo, né, do Open Bar do Conhecimento, é a formação em produtividade, sem procrastinar. Peraí, será que era indiretinha deles, porque eu tô com algum projeto atrasado? São 57 horas de material em vídeo, áudio, artigos, tudo feito pela professora Priscila Stuani, que é psicóloga e neuroeducadora, ou seja, não é papinho, é gente com base técnica que sabe o que está falando. Se você está precisando aí, então, ter mais produtividade produtiva, procrastinar menos, toma aí um link para ganhar 10% de desconto e saber tudo sobre esse curso e tudo mais que a Alura tem no cardápio liberado. Também tem curso de programação, data science, front-end e até inteligência artificial. O link é boanoiteinternet.com.br/produtividade. Não deixa para amanhã essa tarefa, hein? Pegou? Tá bom, parei. Mas eu achei legal que você falou, eu tive várias coisas e tal, tive agência. Você já fez um monte de coisa na área de comunicação na internet. Aí até a história que eu brinquei dos velhos. Você começou a blogar em 2002, então você já está nessa parada há muito tempo. Mas você passou por um monte de coisa, isso, agência de publicidade, acho que tivemos os lados opostos do ringue no mundo da publicidade. Aí você falou, fundou a agência, já saiu no meio mensagem de bracinho cruzado. Provavelmente novo diretor, novo founder, já foi founder. Eu não cheguei a ser, mas quase. Mas teve algum planejamento, algum negócio? Como é que foi? Até essa viral que você brincou 24 horas por dia, Chico Barney. Quanto é planejamento, quanto é vou tropeçando e vou fazendo? Como é que foi isso? Zero. Eu tive muita sorte, cara, porque acho que se dependesse pura e simplesmente de uma iniciativa minha, assim, eu não ia ter me mexido muito, assim. Eu fiz publicidade, sei lá, começo deste século, lá em Florianópolis. E meio que junto com isso, assim, descobri o maravilhoso mundo dos blogs e, na época lá tinha lá já o Cris Dias, Rafael Capanema, Rosana Herman,
cocada boa e tal. E sabe o que me espanta? Assim, que não tinha Twitter, não tinha nada, e a gente sabia, a gente chegava. Era um bairro muito pouco populoso, né? E daí tinha o lance de comentar, de ir trocando link, lembra dessa história? A coluninha do lado, Blog Roll. E aí foi meio que... Eu fui conhecendo essas pessoas todas porra, isso foi muito legal, assim, isso abriu muito minha cabeça no sentido de... Até de criativamente, assim, de quais referências buscar e entendendo que existia um outro mundo além daquele que eu conhecia, que eu sempre gostei muito de ler, mas tive esse ímpeto, assim, de, vou começar a escrever também, 2002. E aí foi por conta de blog que eu vim para São Paulo trabalhar na agência... Como todos nós. Na agência, isso foi em 2008. Na Spali, que era, né, o Wagner do Cocada Boa era um dos sócios, me chamou, a gente, enfim, teve uma história lá de bastante tempo, que depois o Wagner saiu, fundou a 301, eles me chamaram para ser sócio também, ficamos lá. Então, só nessa jornada aí, com essa mesma galera, eu fiquei, sei lá, 10 anos, sabe? Produzindo basicamente conteúdo para marcas na internet. Pelo menos você estudou publicidade, era isso, era por aí que você queria ir. Era total, e eu achava que era meio que o caminho, assim, eu achava legal, sempre gostei muito, assim, muita gente, quando sai da publicidade, né, fica com uma certa mágoa, Porra, eu aprendi muito, foi muito legal, e gostava, assim, achava legal. Principalmente o lance de... A gente estava aprendendo a fazer, não existia ainda, sim, sabe? Era um negócio que não existia. Eu falava isso assim, cara, não tem ninguém para comparar se eu fiz bem ou se eu fiz mal, porque é só eu que tô fazendo aqui. Exatamente. Daí a gente, isso no começo criando conteúdo de marca para blog, daí depois isso virando Orkut, Facebook, Twitter, e testando e vendo até onde aquilo cabia, o que era, o que não era. Daí depois... YouTube, já num nível de sofisticação estratégica e mental e tudo muito, muito legal, muito grande, assim, eu aprendi muito. E eu acho que isso foi no paralelo à vida de blogueiro informal, porque eu quando montei meu blog, eu achava meio babaquice ganhar dinheiro com o blog. Tá. Era daquela turma que xingava pro blogger, sabe? Pro blogger, porra. Pro blogger, pra quem não sabe, é o tio avô do influencer. Do influencer. Pro blogger, caraca, agora sim. Máquina do tempo. E aí, enfim, babaquice de gurizão também, né? Tá errado ganhar dinheiro. Só na cabeça de um moleque babaca, né? Mas isso, misturando esses dois caminhos de publicitário ali, de blogueiro, eu fui tentando entender um pouco mais como que eu chegava a mais pessoas, assim, sabe? Sem trair o que eu acredito, mas tentando entender, cara, o que funciona aqui? Como que eu faço as pessoas me notarem, sabe? Mas notar por quê? Pra ler, pra que as pessoas lessem, tivessem um feedback e o negócio crescesse, assim. Então, acho que essa experiência na publicidade me ajudou muito a ter esse pensamento um pouco mais pragmático de como que eu faço aqui? Como que eu tenho aqui a minha identidade? Como que eu tenho a minha personalidade? E como que eu faço que isso chegue nas pessoas? Porque no começo, e acho que principalmente pensando em mídia impressa, sei lá, tu comprava uma revista, tu já estava ganho. A atenção que tu tinha ali, tu ia virando página a página, podia ter um título divertido ali que não explicava o que era. Isso na internet não é assim, né? É um pouco mais, o caminho é um pouco mais tortuoso, assim, tu tem que ser muito direto. E ao mesmo tempo tem que passar a tua personalidade, porque senão commodity. E o que você falou antes de escolher os assuntos, não vou nem chamar de batalha, eu não falo, sei lá, de futebol, porque... E aí você tem um pensamento estratégico do tipo isso, sei lá, o mercado de futebol, eu gosto de futebol, mas futebol tá muito concorrido, então eu vou pegar um assunto, até isso que você falou dessa tua experiência de agência, você chega a fazer esse pensamento estratégico ou como é que foi isso? Não, acaba que, por exemplo, futebol especificamente, eu não gosto, não assisto, e aí eu vou muito atrás, cara, das coisas onde eu me sinto confortável. Tá, primeiro o confortável. Eu não fico caçando muito assunto, assim, então eu gosto eu gosto de televisão, gosto de coisas esquisitas da internet, gosto de cinema, de série, tá bom, esse é o universo que eu trafego. E gosto de gente esquisita. Então, é com essas pessoas que eu quero falar também. Então, mas você, usando essas palavras de televisão, não sei o que lá, você me lembra o motivo que lá na festa que a gente se encontrou, eu falei, eu vou chamar o Chico porque, por favor, não entenda mal a palavra que eu vou usar, que ela é totalmente positiva,
Você é o cara mais patriota que eu conheço. Pô, porque você... Foi de propósito. Eu sempre falo, já falo há muito tempo no Bônus da Internet, na newsletter e tal, eu me considero um cara muito americanizado. Eu via muito Sessão da Tarde. Eu queria fugir do meu quarto descendo pela janela e para ganhar a noite, não sei o que. Eu sempre... E aí eu devo conhecer mais o sistema de justiça americano do que o brasileiro, de tanto série de advogado que eu vi na Fox e tal. Danny Crane. Isso, eu vejo em você... No início eu achava assim, não, ele tá zoando, ele tá sendo sarcástico e tá zoando a cultura popular brasileira, mas não, aí consumindo seu conteúdo, encontrando você pessoalmente assim, você legitimamente gosta daquilo e valoriza, sei lá, os programas matinais da Globo, eles são, sabe assim, você gravou o Braincast 400 sobre Faustão. Cara, Faustão é foda. Faustão é uma instituição. Por esses, até com a tua visão de comunicólogo, assim, uma tese de mestrado, por que Faustão é bom. Então, assim, eu falei assim, cara, eu preciso, sei lá, eu quero comprar o curso do Chico Barney de como ser mais, como gostar da cultura brasileira, que eu sou o típico brasileiro que vai... Legal é Orlando, como se Orlando grandes merda, entendeu? Assim, não, meu sonho é morar em Orlando e tal. E aí, mas isso é legal porque isso é muito brasileiro, hein? Também isso é muito brasileiro. Querer morar em Orlando, eu sou na capital do Brasil, Miami e no subúrbio. E aí você olhou para isso e transformou isso em profissão. Como é que você caiu nesse... Foi um processo aí de 20 anos? Ou como é que foi um momento... Não, aconteceu, tipo, sei lá, a agência não deu certo, eu vi. E como é que foi? Rolou um momento chave ou foi o famoso banho-maria? Cara, não... É também muito, acho que, da minha formação como pessoa, assim, porque... Na minha casa, minha mãe era jornalista, ela estudava Shakespeare, Nelson Rodrigues, mas não saía do Datena, da Sônia Abrão. Quando era esquisito ter o pay-per-view do Big Brother, ela já tinha. Sabe, quando tinha que parcelar em 2 anos para muito caro. Então ela sempre teve esse consumo muito livre e tranquilo, no sentido de que vou estudar, sei o que é legal, sei o que é diferente, sei qual é o... Então, eu sempre... tive acesso a essas coisas e me interessei muito, porque eu acho que, além de achar legal, porque às vezes a gente começa a teorizar muito, né? Sim. Não, porque tem ali... Não, cara, eu acho legal, sabe? Eu ligo a TV... Começa legal, depois você vai fazer engenharia reversa. Exatamente. E eu acho que, desde pequeno, assim, acho que por esse contexto familiar e tudo mais, eu não via como, blé, sabe? E crescendo e tendo acesso a, sei lá, a teorias e estudos e sei lá o quê. Eu fui tentando encaixar uma coisa na outra de um jeito que fosse divertido e leve, assim, também. Um pouco pra sacanear pelo inusitado de, pô, por que ele tá falando sério sobre o Belo? Mas também porque eu acho que vale, sabe? Porque eu acho que falta um pouco esse olhar, que lá fora vai ter teses e mais teses sobre o Homem-Aranha dos anos 90 nos gibis, e aqui acho que a gente não tem muito isso, sabe? Aqui as coisas são muito mais generalistas. Não, e as coisas são muito mais desse meu jeito, vira-lata. Não, legal é o Christopher Nolan. Exato. Não é o Encontro com Fátima Bernardes, ou seja lá quem está apresentando o Belo, enfim, a música. E aí eu nem acho que seja necessariamente um patriotismo, porque eu tento ter esse olhar também para, independente se é brasileiro ou se é gringo, não é muito essa bandeira, sabe? É meio que assim, cara, o que é muito popular, o que é meio, às vezes, tosco, o que é assim, tem valor ali também, tem coisa interessante. Mas é uma coisa bem colonial brasileira de que se é popular, automaticamente é ruim. Inclusive, era legal, aí fez, que é um fenômeno global, se vendeu e tal, mas era legal, mas aí estragou, aí ficou popular, aí estragou. Eu lembro, você falou, né, lá atrás, tal, eu tinha um Geocities que eu fiz fazer resenha de CDs, aí uma resenha de CD que eu fiz foi do Samba Poconé, do Skank. Bom. E aí uma pessoa me mandou uma mensagem falando assim, não, o Skank já era, porque agora eles estão muito famosos, eu vou te indicar uma outra banda aqui de BH muito boa, chama J Quest. Era Johnny Quest. Johnny Quest. Vou te indicar, nossa, descobri essa banda antes de todo mundo e tal, não sei o quê. Porque é isso, não, o Skank agora virou, agora tá modinha e tal, essa coisa do popular, mas essa resistência de ser brasileiro e a própria música brasileira, o brasileiro de todas as camadas tem orgulho da sua música, mas em camada. Não, Chico Buarque é legal, mas Belo não é legal. Então faz essa
Você tem noção por que isso acontece? O que você... Nas suas andanças por aí, tem cura isso? Como é que... Cara, acho que não tem cura, acho que em qualquer... É porque é interessante isso, assim, porque é uma questão muito mais de círculos sociais do que camadas de cima para baixo, sabe? Porque cantores muito populares, eles fazem sucesso com pessoas de todas as esferas de grana, de posicionamento e tal. Mas tem, acho que tá cada vez menor também, não sei. Um certo ranço de uma elite que se considera intelectual, sim, sabe? Sim, de olhar com um nojinho pra, tipo, olhar como piada e tal. Isso, olhar como piada, assim, esse cara tosco. Mas eu sinto, assim, que mudou um pouco isso nos últimos anos. Essa sanha de ser o primeiro a achar, ela mudou um pouco, pelo que eu vejo, né? Sei lá, a galera tá muito mais interessada em estar curtindo junto com muita gente. Sabe, de estar comemorando que a Anitta entrou num chart desse ou daquele, mudou um pouco. Acho que esse espírito meio que tudo é um concurso de popularidade, as pessoas querem estar mais próximas disso, querem estar ao redor, sabe? Então acho que baixou um pouco, sabe? Até às vezes é ruim porque a gente fica sabendo de menos novidade, né? Por conta disso. Mas o que para você define o popular brasileiro e faz ele ser especial, apesar de você ter dito que não é patriota. Se é do Brasil automaticamente, tá, mas assim, o que é o popular brasileiro e por que é melhor do que outros populares por aí, de outros países? Cara, eu não sei se é melhor que outros lugares. Eu acho que na verdade, o que eu acho é que o popular, às vezes, ele é mais criativo. Ele é mais interessante do que coisas muito elitizadas. Vou falar, por exemplo, de novela, tá? As novelas no Brasil sempre foram com uma linguagem muito objetiva, muito direta e muito simples. Qualquer capítulo que tu assiste, tu entende, tu pega e vai. Tem um movimento hoje de pessoas produzindo esses produtos que não são necessariamente fãs do formato. Tentam trazer todas essas referências de série, de filme, de Christopher Nolan, de sei lá o que, que dão uma bagunçada nisso e às vezes desvirtua, sabe? Às vezes o que era para ser muito simples e muito básico fica nem lá nem cá, porque não viram uma série da HBO e também não é a novela que sempre foi. E aí vira um meio do caminho, muito por conta desse preconceito que a gente estava falando um pouco de o que é popular, sabe? De quando as pessoas que olhavam com nojinho pro popular chegam ao poder e querem mudar isso, sabe? Ao poder dessa estrutura de produção. Só que essa galera que você está falando tem uma dificuldade de entender que tipo que você falou, exemplo clássico de novela. Todo personagem tem que aparecer em todos os capítulos e você não tem que ter dever de casa. Inclusive tinha o repeteco, tinha o a seguir cenas e tal, mas não, isso é por acaso, que é tudo tosco, quem faz novela é tosco, bom mesmo é o diretor francês. É parecer com isso, sabe? Isso. Daí muda, e daí até esteticamente mesmo, assim, a novela sempre teve uns closes muito grandes, assim, hoje são umas tomadas, assim, artísticas, a profundidade de câmera. Entrando e tal. Que beleza, a tecnologia hoje é outra, permite, mas de qualquer forma, acho que esse é um dos aspectos da nossa cultura popular, ela vai se transformando, assim, às vezes na base do fórceps, às vezes porque algumas pessoas querem e aí vão forçando isso e ela vai se transformando. O que eu acho interessante, assim, tem um respeito muito pequeno pelo cânone no Brasil. As coisas são esquecidas e superadas com uma frequência assustadora. Mas você vê isso como bom ou ruim? Eu só vejo. Apenas acontece, sabe? Eu que, cresci vendo muita coisa dos Estados Unidos, tem toda aquela história falando de TV especificamente, de legado de formato, sabe? Do cara que, sei lá, o Late Show era de um cara, daí passou pro outro, passou pro outro. Eu amo essas coisas. Ter o horário fixo durante décadas, que é a mesma coisa. Eu acho isso tudo muito legal. Aqui ninguém tá nem aí pra isso. Assim, é o jornal e olhe lá. E aí eu acho isso interessante e acho que tem muitas coisas a gente acaba fazendo da pior forma possível. Porque daí não tem essa construção toda bonitinha de legado, de recorrência, de muitas coisas assim. Mas daí, pra facilitar as coisas hoje, tem se importado muita coisa pra fazer mais barato e mais rápido. O circuito PM3 continua, você está acompanhando,
São 6 semanas de imersão totalmente grátis para dar o combustível que você precisa para acelerar sua carreira e se diferenciar no mercado, não importa a sua área de atuação. Porque a PM3 é uma escola referência em negócios e produtos digitais, é do grupo da Alura, tá achando o quê? O que dá no maior ecossistema de ensino em tecnologia do Brasil. No circuito você vai desenvolver musculatura, vai aprender sobre marketing, negócios e tecnologia de graça, já falei que é de graça, mas é de graça. Aí você vai ter as habilidades que precisa para se destacar no mercado digital, deixar aquele LinkedIn bonito, inclusive com certificado que você ganha no fim do circuito. E aí aprende com quem é referência no mercado, gente de empresas como Pipefy, Accenture, RD Station, Nubank e, é claro, da PM3, Alura e da FIAP. E as vantagens não param, porque enquanto o circuito está rolando, você ganha R$500 de desconto em qualquer curso da PM3, mas não ligue agora, usando o meu cupom BOANOITE10, tudo junto, BOANOITE10, você ganha mais 10% de desconto em cima acumulativo. Então não faz corpo mole, vem para o circuito, vai em boanoiteinternet.com.br/circuito para acelerar a sua carreira. Mas você é um profissional da opinião, como colunista, né? O que você faz, e até você está falando, trazer o seu ponto de vista. Opinião é um outro jeito de falar de ponto de vista. Como que você se achou e se acha profissional da opinião no mundo onde todo mundo se acha no dever, não é nem direito, que é incentivado pelas plataformas tecnológicas a dar a sua opinião? Como é que você... O que está todo mundo dando de graça, vamos colocar de outro jeito. Está todo mundo dando opinião de graça e você transformou esse em emprego. Como é que é? Boa, tá vendendo, tá estocando ar, né? É isso. Cara, isso eu acho interessante. Eu acho que a parte mais legal disso é que tá todo mundo dando opinião. Eu sou fascinado por feedback. Tá. Assim, eu amo ler o que as pessoas estão achando, se gostaram, se estão me xingando, se... assim, isso... Até um monte de gente pergunta assim, pô, mas tu não fica triste com a quantidade de ódio e tal? Cara, eu me divirto, assim, eu acho muito legal, porque eu sei que pra maior parte das pessoas opinar, ali dar a sua visão sobre uma coisa, é como se estivesse na sala de casa, falando pra mãe, falando pro amigo, né? E às vezes aquilo sai sem filtro e sem estrutura e de um jeito que vai magoar alguém, ou que às vezes tem uma sacada boa ali e tal. Tento fazer isso de um jeito estruturado, com um caminho a seguir ali, assim. Então, mas muitas vezes vem respostas e vem opiniões e vem tudo que eu acho genial, assim. Eu, no canal do YouTube que eu tenho, que é o Chico Barney Urgente, o CBU, a minha ideia foi a seguinte, cara, porra, eu sou autodeclarado o maior comentarista de reality show do Brasil. Não, e é mesmo, até aí, essa aí eu não vou... Autodeclarado, tanto faz. Mas aí, o que qualquer idiota pode ser. Sim. Qualquer idiota vai ter uma opinião sobre isso. E aí, nesse canal no YouTube, eu dou um link para quem quiser entrar e conversar comigo sobre o BBB, sobre a Fazenda, sobre as notícias do dia e tal. E, cara, a quantidade de pessoas legais que eu conheci nesse processo, de opiniões, de pontos de vista interessantes e tal, cara, é muito legal, assim, porque é muito divertido. Acho que tem um desafio também de não se levar muito a sério. O que eu escrevo não é necessariamente sério. Vai ter ali um subtexto, alguma coisa assim, uma análise de muita coisa e tal, mas eu não me levo a sério. E acho que abrir isso para as pessoas, sabe, colocarem também seus pontos de vista, assim, porque todo mundo tem. O que eu gosto de BBB, por exemplo, é que é meio que a última fogueira em que todas as aldeias se sentam ao redor. Assim. É o que fura a bolha. O BBB. E não tem mais outra coisa. Mas você fala de um assunto, e quando me caiu essa ficha foi quase uma lição de vida para mim. Você fala de assuntos que não são importantes no sentido de Arrigo Sacchi, que falou do futebol, de todas as coisas sem importância do mundo, o futebol é a mais importante. Então, assim, você não fala da política econômica, da taxa de juros, da guerra na Ucrânia. Você fala isso do BBB, da Fátima Bernardes, se o futebol deveria ser do Faustão, né? Então, assim,
é só uma opinião. Aliás, você também defende como é que é, tá aqui. Previsão na torcida. Pois. Quem vai ganhar o BBB. É só se o futebol deveria ser de manhã ou de noite. Você usa isso a seu favor? De novo, isso foi planejado? Como é que isso entra na tua redação das vozes da sua cabeça? Isso surgiu naturalmente, mas depois eu tomei consciência disso e falei, não, esse é o meu limite aqui. Porque durante um tempo tinha uma tendência a me esparramar por outras áreas. Isso. De, não, mas como o BBB tá falando disso, eu vou arriscar aqui, eu vou falar ali, vou falar assim. Porque tem gente que inclusive fala isso, não, vamos aproveitar o BBB para falar de racismo, de consumo responsável. E não tem como não falar, porque infelizmente as coisas que acontecem na sociedade se repetem no BBB de maneira não por acaso. Assustadora. Isso, assustadora. Só que aí o que eu tento fazer, assim, eu tento ser, já que todo mundo tá falando sobre isso, eu tento ser o reservatório de bobagem e menos importante possível, na minha coluna, no meu Twitter, onde for. Mas daí quando acontece alguma coisa que, não tem como... É o assunto, eu tento trazer pessoas que possam falar com mais embasamento cívico, moral e ético do que eu, assim. Não que eu vá ter outras opiniões, mas justamente acho que para ter uma validação mais legal. Esse ano no BBB teve um caso lá de assédio, 2 caras foram expulsos e tal. Obviamente tem uma opinião sobre isso, falei sobre isso, mas pro programa eu chamei uma profissional, uma estudiosa do assunto de relações de mulheres com lugar de trabalho, com tudo e tal, pra gente conversar sobre aquilo e de um jeito sério. Que como é um programa, né, o BBB especificamente, como é um programa que não é roteirizado e sai do que se espera, às vezes, do mero entretenimento, tem que estar preparado também para falar dessas coisas com responsabilidade. A coisa que eu mais ouvi as pessoas te descreverem, falarem sobre você, eu nunca sei se o Chico está falando sério ou não. E é aí, sempre que eu escuto isso, eu lembro, eu acho que foi o Dave Foster Wallace que falou, que é o sarcasmo. Ele só é bom quando você não sabe. Porque se eu tá de brincadeira, então não foi um sarcasmo bom. Mas aí você acha que as pessoas, na hora que você, por exemplo, chama especialista em, sei lá, leva na piada, não, ele está sendo irônico, falou que tinha que agir do jeito A, mas na verdade é o B. Você chamou aquela especialista por um motivo. Esse motivo funciona? Como é que você mede isso? Como é que você sabe que isso está acontecendo? Esse é um dos motivos de eu evitar falar de coisas sérias. Tá. Por exemplo, eu combinei um belo dia com o meu editor que eu não falo sobre quem morreu. Tá. Quem, sabe, obituário, essas coisas, assim, porque tem essa leitura divergente que às vezes pode passar por um desrespeito de quem está lendo, que não era a minha intenção, mas por conta da obra pregressa, pode achar que foi isso e aquilo. E pode não parecer, mas eu tento ser o mais respeitoso possível. Assim. Eu tento provocar nas coisas menos importantes que não vão, de fato, ferir ninguém. Então, eu tenho esse cuidado, principalmente em texto, quando mudou muito a percepção das pessoas a meu respeito, mudou muito quando eu comecei a aparecer em vídeo. Porque elas liam muitas coisas que eu escrevia com um peso que eu falando, mesmo eu falando sério, mesmo eu falando assim, elas entendem, não, esse cara tá de palhaçada. Entendi. Ou, não, isso aqui é sério, sabe? Tá. Tem isso, assim, tem essa sutileza que quando eu tô falando sério as pessoas entendem e isso tem sido ótimo também. Mas no texto eu sei que eu tenho que tomar cuidados redobrados, assim, quando passa por algum caminho espinhoso, assim. Mas você sempre foi assim, né? Te conheço há sei lá quantos anos. Sempre, apesar de seu nome ser um de personagem, eu dei gargalhada quando você me mandou o zap e apareceu o seu nome real. Eu falei, eu sei, é verdade. Você tem um formato favorito, que é o... Tipo, sou obrigado, baixou uma nave alienígena, sou obrigado a escolher um formato, é nesse aqui. De fazer? De fazer o seu conteúdo, né? Se comunicar, você que é comunicador. Cara, o meu negócio é texto. Tá. Assim, eu tive que aprender a fazer vídeo. Eu montei o meu canal no YouTube e comecei a fazer live todo dia pra me soltar um pouco, assim. Tá. Porque nunca foi uma perspectiva minha, assim. E aí É bom você falar isso porque eu tinha essa impressão. Cara, isso não é o Chico. Que legal que ele tá se colocando lá. Me convidaram em 2019, sei lá, pra fazer um podcast do UOL. Eu, Maurício Sticer e Flávio Rico. E aí eu ficava maluco, assim, meio de ansioso, assim, e tal.
sei lá, na faculdade, no colégio, eu era o cara que ficava segurando cartaz assim, assim, não é a minha. Mas daí, porra, pensei em fazer, era comecinho de pandemia, e foi importante pra caramba, assim, pra mim. Tanto por criar essa, sabe, a frequência nos torna menos, né, duros e tal, então isso foi muito bom. Mas pela comunidade que foi se criando ao redor disso e sei lá, sábado encontrei uma galera num show que veio falar comigo assim, porra, Chico, você foi muito importante pra mim na pandemia e tal. Então, é uma outra relação. Eu vejo a relação da galera quando tu aparece em vídeo, é muito diferente. Assim, eu tenho 10 vezes mais seguidores no Twitter do que no YouTube. Tem, porra, um alcance gigantesco da coluna no UOL. Mas, cara, a relação das pessoas com o vídeo, assim, ela é muito mais intensa, muito mais profunda. Assim. As pessoas sabem o nome da minha mulher, querem saber do meu cachorro e tal, me param na rua numa outra frequência. Mas é engraçado, porque você era o cara que tinha literalmente uma agência de vídeo batizada em homenagem ao YouTube, 301.YT, e você sempre defendeu o uso de, né, você nunca foi contra o vídeo, nada disso. Mas é isso, tinha essa trava de eu vou segurar o cartaz. É isso, eu sempre fui o cara que segurava o cartaz. Pô, apresentar trabalho PPT na agência, eu sofria, sofria. E isso, até essa frequência de agora tá todo dia fazendo live e o caramba, ajuda, assim, tipo, pô, vou participar de mesa, fiz uma palestra dia desses, então é legal. E tá suave, hoje em dia tá suave ainda? Suave não, mas... Suave já não. Assim, pra live, fazer lá no conforto, no aconchego do lar, tá de boa. Tá. Danço, canto, foda-se. Tá. Mas daí, essa base permite que eu vá experimentando outras coisas. E a essa altura do campeonato é legal ainda tá experimentando coisas, né? É muito legal. Não, porque é isso também, você, até te perguntei o formato favorito, você também nunca foi, cara, é isso, é o que tem, é o Twitter, agora é o Orkut, você falou da época da agência, é o vídeo, é a live, é o vertical, é o horizontal. Mas o meu lugar no mundo é o Twitter. Eu sou assim, cara, apesar de tudo e apesar de todos... De certas pessoas. Cara, eu acho lá genial, assim, a maneira como eu tô morrendo de medo que talvez quando... Este episódio seja publicado. Nem exista mais. Como é que vai estar funcionando e tal, porque a gente viu ao longo desses 20 anos, aí, 25 anos, muitas coisas mudarem radicalmente e morrerem. Muitas coisas dadas como certa. Tipo, porra, a minha internet durante muito tempo era o Google Reader. Sim. Era a primeira coisa que eu entrava e a última coisa que eu entrava quando a gente entrava na internet, né? Isso. Quando a gente não tava lá pra sempre. Um belo dia o Google falou, não, agora não é mais você que decide o que você acompanha no feed, agora somos nós que distribuímos, e seja o que Deus quiser. E nunca teve um substituto, né? E eu vejo muita gente tentando fazer... Mas pra você o Twitter nunca foi um substituto do Google Reader? Não. Disso de se manter informado e acaba tendo a ver, né? É uma assinatura de feed ali, mas... Sei lá, eram textos longos, eram vídeos, era outra parada, né? Ali é um canal, é uma mistura de Google Reader com chat do Mirk, com gritaria. Caos total. Eu vejo que muita gente tá tentando ser esse substituto do Twitter. Sim. Mas não vai ter, não existe. Se mudar radicalmente o Twitter, vai ser isso e daí acabou o que era. Mas por que nunca serão? Eu concordo que nunca serão, mas por que Porque que a gente serão? não migra, cara. Tá. Tem que ser uma coisa diferente. A gente só vai para outro lugar para consumir um outro tipo de negócio. Tá. Assim. Eu tenho essa impressão, pelo menos. A menos que seja um negócio muito orgânico, que foi como o Instagram fez com o TikTok. Mas, pô, isso não barrou o TikTok. Sim. Por mais que as pessoas postem a mesma coisa nos dois lugares, o cara que entra no TikTok, ele vai ter um tipo de consumo que é muito diferente do Instagram. Talvez o modelo de consumo do Twitter, né, em que a comunicação não fica presa abaixo do que tu postou, né? Pode dar o retweet com comentário, pode fazer isso e aquilo. Que é um problema. Só fui aprender que era um problema quando isso virou uma treta de semanas no Mastodon, que o Mastodon não pode fazer isso. E a galera explicou por que não pode fazer isso. Eu me vi fazendo isso. Caraca, não vou te usar como exemplo, porque normalmente era uma pessoa que eu tuitei lá, sei lá o quê. Aí alguém responde discordando de mim. Eu acho que aquela pessoa respondeu um absurdo. Em vez de eu responder aquela pessoa, não. Eu RT... E é tipo, galera, cai de pau em cima desse cara aqui. E aí eu não tinha me tocado de que é um incentivo à porradaria, à treta e tal. Pode ser usado por bem? Aí tem um monte de... Não, mas pesquisadores citam a fonte, sei o que e tal.
Mas eu me vi e falei, não, cara, o que eu mais uso é o jeito zoado, é de chamar a turminha. Tipo, porra, beleza, tem alguém reclamando de alguma coisa que tu escreveu. Tá bom, e daí, tá ligado? Mas aí tipo, minha terapeuta... Legal, às vezes tem um ponto ali que vale discutir, vale repensar. Pô, já repensei um monte de coisa por causa de feedback no Twitter. Mas eu repensei comigo, não fiquei batendo boca, tá ligado? É que eu tenho um negócio que é assim, eu falo, cara, isso que você falou é muita burrice, assim. Você não está olhando... E certo é você, tá? Parabéns pro seu terapeuta, sua terapeuta, seu remedinho. Mas é o quadrinho que eu falei assim, não, você tá errado. Eu já tô muito melhor ao longo dos anos e até essa saída... Aí tem outra coisa também. Ao sair do Twitter, eu parei de ser assim. Eu vejo no próprio Twitter, na rede de microblog que seja, eu vejo, cara, beleza, tá bom. Você é um idiota, eu não vou... Mas o Twitter incentivava. Não. Você está errado, eu não posso ficar calado perante isso aqui. Tamanho absurdo. Tamanho absurdo. Não vai ficar o dito pelo não dito. Isso, senão parece que eu tô com... É isso, ele sei lá, incentiva esse tipo de coisa. É que eu acho que o Twitter é a rede de deixar o dito pelo não dito. Foda-se. Não, então você tá sabendo usar de um jeito saudável. Não, mas é isso, por exemplo, a Leila Germano entrevistou uma galera lá, o Suquita, como é que é, escriba do Umbral maravilhosa. E tal. E eles falando assim, cara... É um RPG, a gente sabe que aquilo ali é uma grande brincadeira e que não é para se levar a sério. E o Claudemias lá, na hora que o papo pesa, sai daqui, o papo pesou. Mas é isso, para mim é incontrolável e também porque eu normalmente falo de temas importantes, entre aspas, não é... Que te são muito caros. Que me são muito caros, que não é tipo isso, quem vai ser eliminado no BBB. E eu acho que se eu visse BBB... Talvez eu não veja BBB porque eu não sou investido. Não, porque se for para ver BBB, meu amigo, vamos discutir aqui cada candidato. Claro. Então acho que tem isso. Pô, janeiro tá aí. Vamos assinar os Volta pro Twitter. Eu gosto disso, que você falou da fogueira, né? A última grande fogueira, assim. A gente tava falando isso no carro, acho que ontem, da Barbie. A necessidade de estar no assunto do momento e tal. Não, cara, é legal. É legal. Assim, um dos momentos mais legais do Twitter, nesses meus, 17 anos de Twitter, era, tipo, ver a Fórmula 1, assim. Mudou a Fórmula 1 pra mim. É isso. Cara, vai trocar o pneu, não vai. E acho que ainda mais pelo jeito que a gente consome hoje tudo, é mais do que a necessidade de estar no assunto, é a possibilidade de estar no assunto. Sim. Porque é tudo tão fragmentado, é tudo tão compartimentado, nichado, né? Pô, eu assisto a série na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, no tempo que eu quiser. Eu tô pra terminar The Americans há 5 anos. Quando tem esses picos, assim, pô, é legal participar. Vai ficar fora dessa? Pra quê? Vou comprar uma pipoca de R$40 para participar disso aí. É legal, cara. Porra, eu adorei essa história da Barbie, BBB quando rola é legal. E sinto falta, porque isso mudou muito. 4 anos atrás, porra, a novela tinha um impacto. Sim. O Jornal Nacional tinha um impacto, que hoje não tem mais. Você acha que inverteu? Antigamente a TV pautava a própria publicidade. A publicidade pautava a cultura e agora inverteu e a cultura popular, Twitter ou faixa de aparelhagem que pauta. Como é que você vê essa virada? E por que aconteceu essa virada? Cara, eu acho que é uma questão de nicho mesmo, sabe? Tem muita coisa muito forte. Todo dia, imagino que o senhor todo dia descubra também alguém que tem 8 milhões de seguidores que nunca ouviu falar na vida. Né? E que o cara é mania nacional. E aí eu acho que, lógico, porra, a TV é gigante. Tem um impacto muito grande, tem. Só que vai ficando cada vez mais específico, né? Tem lá a bolha de noveleiros do Twitter. Sim. Não é que não existe. Tem, mas virou uma bolha. Não é todo mundo falando na fila do pão a respeito do negócio. Mas você me chamou de senhor. O meu nome, Cristiano, vem da novela que em 1972 teve 100% de Ibope. Selva de Pedra. Todas as televisões. Se existia uma televisão ligada no Brasil, exato, ela estava vendo aquela novela. Melhor que Pantanal, bombou no Twitter, exato, Avenida Brasil, que seja assim, não chega nem perto de 50%. Então, assim, tá fragmentado, porque isso teve a cabo. Mesmo antes da internet, teve a cabo. SBT, Record e tal. Então tá fragmentado. E aí eu vejo isso, que inverteu, que pautou, assim, não... Essa música tá na propaganda da Raider, então agora ela faz sucesso no rádio porque o Washington Oliveto botou na propaganda da Raider. Mas daí são outros vetores, né? Porque daí o Neymar postou no Stories. Sim. Ou então Choquei, ou sei lá o quê. Mas daí não tem a mesma abrangência, né? Isso. Mas daí tem alguns fenômenos
pontuais, assim, que acabam virando meio que o novo normal. Momentos como esse de Copa do Mundo, assim, me chama a atenção porque começa a aparecer mais conteúdo de esporte. Uma coisa que eu acho muito engraçada é que todos os jovens que cobrem esporte falam igual o Casimiro. Sim. E é muito louco ver isso, assim, nós que somos mais antigos, lembra do... Todos os youtubers falam que nem o Felipe Neto Akef. Lembra do Ponto Frio, que todo mundo falava igual o Pinguim, daí depois todo mundo falava igual a Netflix, aí depois, e daí vai virando, assim, eu falo assim, a minha visão de publicidade hoje, apesar de eu ser um desses caras que você falou que é mal resolvida a relação com a publicidade, mas um dos motivos é esse, assim, porque a minha visão já há 10 anos ou mais é que as marcas, as empresas têm que ser creators, mas sempre que se fala isso, a Lu do Magalu. Cara, é legal a Lu do Magalu, mas não é só isso. Tipo, todas as empresas de streaming imitam a Netflix. Cara, você não precisa trazer a celebridade esquecida para fazer o vídeo, engraçado, tem outro jeito, mas é isso, a galera vai no... E acho que, de verdade, assim, nem acho que seja um negócio ultra forçado nesse caso específico do Casimiro, porque as pessoas consomem muito aquilo. Ele é o Boa Noite do Bonner, sabe? As pessoas, como tem muito apresentador de telejornal que fala com a mesma impostação de voz, a galera que tá na internet cobrindo e daí... É engraçado que daí as marcas falam igual o Casimiro quando o assunto é Copa do Mundo, fazem a mesma... É tudo igual, é muito engraçado, assim. E o que você acha de marcas que se comportam como humanos no Twitter, conversam entre si, respondem? Eu vi, acho que foi hoje de manhã, era um tweet das vibradoras e aí o Zé Delivery, que golaço, você é o Zé Delivery, você como publicitário e comunicador. Eu acho também um caminho meio sem volta, assim, porque... É uma conta matemática, no final das contas, né? Que é tangibilizada por isso. Assim, pô, eu preciso desse número de impressões, como que eu vou estar aqui e tal, porra. Então nós temos que entrar nas conversas. Tem perfis que fazem melhor, outros que fazem pior. Mas eu sou um admirador há muito tempo de quem tenta fazer isso organicamente também. Porque tem aqueles espaços de mídia que são legais. De verdade, eu acho legal quando tem gente ali, sabe? Tá ligado e tá tentando e nem sempre é da melhor forma, mas tá tentando, sabe? Eu acho bacana. Você acha melhor o Zé Delivery responder um tweet da Vibradores falando que golaço do que aquele segundo post do Twitter patrocinado com o Marcos Mion segurando, sabe? Eu acho que os dois fazem parte, os dois conversam. Quando os dois conversam é melhor ainda, assim, né? Mas que é isso, porque me irrita a marca, seja lá pegando pelo Zé Delivery, coitado, só porque é o que apareceu hoje de manhã pra mim. Me irrita, mas me irrita mais ainda o post patrocinado que é o comercial de TV que subiram pro Twitter ou pra rede que for, assim. E isso... Não, cara, não. Mas então sou essa contradição ambulante aqui. De ter o comercial como um tweet. E era a briga que eu tinha lá no Facebook, que as marcas... E a briga que eu perdi. Não, e eu lembro dessa época que a gente também falava muito, né, de... Porra, tem que criar pensando na plataforma, tem que criar nisso, naquilo. Só que eu acho que as plataformas hoje, elas estão num outro momento também de... Cara, tá todo mundo consumindo aqui. O que tá na TV tá aqui também. Sim. Né? Então traga seu comercial. Conceitualmente pode ter empobrecido, mas acho que ficou bom para todo mundo. Mas de novo, acabei de reclamar de quem sobe o comercial pro Facebook, pro Instagram e tal. Mas eu fico puto quando eu tô no TikTok, aparece um creator, né, dentro do quarto, tal, não sei o quê. Fala 5 segundos e mete uma marca. Eu falei, cara, que foi enganado. Eu achei que eu tava vendo. E eu acho que o TikTok é estado da arte, velho. Sim. A galera faz muito bem, cara. Sim. É muito legal. E eu me sinto enganado. Não, cara. Avisa que é uma propaganda. Então, assim, sei lá o que eu quero, só quero reclamar. Eu gosto de reclamar. Eu tô ligado. Já fui assim. Mas eu acho muito legal a galera do TikTok. E eu lembro que tu tava falando do Facebook, me vieram memórias, assim, de... Bad flashback. Porra, meio que o ideal era... Eu lembro do Humans of New York. Sim, né, que era assim, porra, era foto real, de pessoas reais, de como que isso vai e tal. De certa maneira, tem um residual disso, né? Mas não da forma como eu acho que se imaginava. Mas você, meio que voltando na história de opinião, a gente falou, vivemos num mundo onde todo mundo dá opinião, onde se espera que se dê opinião. E ainda assim as pessoas cobram imparcialidade da sua opinião profissional? Sim. Chico, você deveria ser imparcial. Principalmente em época de fã-clube, assim, né? De
torcida de reality show, esse tipo de coisa mais forte, assim. Tem um conceito meio perdido de opinião profissional, de colunista ou de jornalista, porque muita gente não sabe o que é. Muita gente entende que, não, se isso aqui está num portal de notícias, isso aqui deve fazer uma descrição dos fatos conforme o meu olhar, não conforme o olhar dele. E é muito louco isso, porque as pessoas leem muito pouco e elas consomem muito pouco o que não é a opinião delas. Sim. A história do algoritmo, ele vai te levando para lugares que sejam muito confortáveis de como tu pensa. O algoritmo é o botão de fechar a janela também, do mesmo que o algoritmo me leve... Aí não. Fechou, ele entendeu. Eu não quero mais aqui. Isso. Eu cresci lendo a Veja que a minha avó assinava. A primeira página que eu abria da Veja era do Diogo Mainardi, que eu nunca concordei. Mas eu adorava ler o texto dele. Passa raiva. Não era nem... Eu achava assim, pô, bem estruturado, texto legal, né? Na época, tal. Hoje em dia não. Mas eu achava legal, daí depois ia ler isso, ler aquilo e tal. Eu sou de uma geração que cresceu lendo opiniões divergentes e sempre gostei disso. Assim, não acho que ler a opinião divergente seja para mudar a minha opinião, mas ajuda a largar o horizonte, sabe? Por que as pessoas estão pensando nisso? Acho legal. Mas a galera hoje não consegue. Não tanca. Eu acho isso muito louco, assim, porque vira uma ofensa pessoal pensar diferente. Em bobagem. Não tô nem falando de política, não tô nem falando de esporte. Na bobagem. Já causa um incômodo, assim, de caramba, como assim a Taylor Swift não é a maior de todos os tempos? Sim. Como assim o Arthur Aguiar não merecia ganhar o BBB? E as coisas vão ganhando uma proporção por conta disso, assim, porque elas não estão acostumadas a ler outras visões. Ovo a galinha, isso vira identidade da pessoa ser... Sei lá, é Swift? Que é o nome do fandom? Acho que é Swift, Ou é o contrário? Torna-se parte da minha identidade porque eu não estou acostumado, ou já que eu identifiquei que essa é a minha identidade, então eu não vou aceitar opiniões diferentes? Eu acho que, é uma mistura dos dois, porque... Vai se reforçando. Exatamente. Porque qualquer coisa que não seja para reforçar minha visão de mundo é inimigo, me ofende. Eu acho que é muito incentivado pelo tamanho curto de um tweet, né? Que você tem que resumir, você tem que lacrar e tal. Eu adoro essa visão do lacrar que é o drop the mic, né? Eu falei uma coisa aqui tão irrefutável que a você não resta mais nada a não ser calar-se, lacrar a conversa. A conversa fecha, está lacrada. Desativa por uns dias. Vou desativar por tempo. Porque acabou. E não é assim que conversas funcionam, né? E outro dia eu estava com um contemporâneo nosso, Ian Black, glorioso, que precisa estar aqui qualquer dia desse, e estava numa viagem, de novo, europeia, antipopular, mas a brincadeira é assim. Sei lá quantos anos atrás, Rousseau escreveu que o homem nasce bom e a sociedade corrompe. Hobbes discordou e ele escreveu outro livro. E assim, e hoje, e se você for estudar filosofia, sociologia, você vai ser dado os dois. Tá aqui, você lê esse aqui, depois você lê esse aqui, você chega à sua conclusão, você até escolhe o que você acha que faz mais sentido. Mas aqui fora não, time Rousseau, não sei o que. Cara, não. E as pessoas argumentavam e você falou, eu vou ter minha coluna na Veja, eu vou escrever meu livro, eu vou dar minha palestra no Liceu de Paris e tal, né? E era assim, hoje em dia, não. Você cale-se e você e turbas, e vai lá, o Casimiro teve que desativar o chat dele na Copa agora, porque a galera tava pagando no superchat para xingar jogadores e tal. E é isso, é muito louco. Virou a identidade das pessoas e tal. E que a galera que não tem, muitas vezes não tem esse filtro formado, assim, abraça isso como uma questão forte da vida, sabe? Tem gente que entra na internet só pra reclamar de coisas tipo, não, agora tem uma super heroína na Marvel. Sim. Sabe? A atriz é indiana. Isso vira um assunto central na vida dessas pessoas. Teoricamente gostam de cultura pop, que teoricamente gostam de filme de hominho, de quadrinho, de sei lá o quê. Mas daí o centro disso é essas coisas horríveis que não consegue sair disso. Por quê? De onde você acha que vem isso? Acho que é esse apoio de comunidade. Sabe? Tá, reforçando. Onde que eu me encaixo aqui. E aí não consegue sair disso. Porque daí começa a ter a visão preconceituosa a respeito do mundo com os olhares dos outros já. E daí não consegue furar isso. E você acha que essas pessoas se agarram a essas comunidades porque é o único lugar onde elas se sentem aceitas? Tipo o documentário da Terra Plana da
da Netflix, que meio que a mensagem no final é assim: essas pessoas viraram terraplanistas porque quando elas lá atrás, será que a Terra é plana? Todo mundo, seu burro, seu idiota. E os terraplanistas falam, não, legal, vem cá que eu vou te abraçar. Isso ainda é verdade? Como é que passado já sei lá quantos anos? Eu não sei se é o lugar onde elas são aceitas, mas é o lugar onde é o assunto fácil de entrar. Tá. Sabe? E ficar. Porque sempre vai ter uma recorrência a respeito disso, e isso meio que alimenta uma parte da indústria até hoje, é meio que também inspirada, esperando esses feedbacks negativos, então é um negócio meio monstruoso, assim, né? Meio esquisito. Mas eu acho que tem muito de encostar onde é mais fácil, sabe? Tá. Dá trabalho pensar. Eu tenho uma pergunta completamente descolada do que a gente está falando agora, mas eu ouvi você falar isso numa entrevista, eu estou curioso. Por que você falou, abre aspas, o Scooby-Doo foi um rito de passagem? Cara, conta a história do Scooby-Doo pra quem não conhece. Um belo dia, acho que foi na pandemia também, eu tava acessando a Netflix e aí fui ver o que tava mais assistidos ali, e o campeão daquele fim de semana era o filme live action do Scooby-Doo. E era o Scooby-Doo 2, né? Tipo assim... Era um ou dois. Era um dos dois do James Gunn lá, que depois eu descobri que foi ele o responsável. Daí eu falei, porra, aqui... Pô, que ponto chegamos, coisa assim. Por isso que o Brasil não vai pra frente, porra de Scooby-Doo e tal. Porque daí, enfim, os fãs desse filme, que eu descobri que toda uma geração cresceu com esse filme e que é meio que o principal ponto de contato de muita gente. Legal. Com o Scooby-Doo. Sim. Eu não fazia a menor ideia. Sim. Porque eu cresci assistindo os desenhos animados dos anos 60 lá e tal. E eu adoro o desenho animado. Adorava, né? Não assisto mais, mas gostava muito, assim, de saber episódio, de saber temporada e tal. Eu sempre gostei. Mas o filme, eu detesto o filme porque eu acho que ele não entendeu o Scooby-Doo. Inclusive, também não lembro se é o primeiro ou segundo, que assim, no fim, é um fantasma. E é o Scooby-Doo. O Scooby-Doo é um monstro gigante. Não faz o menor sentido aquele filme. O James Gunn não entendeu o Scooby-Doo. As pessoas ficaram muito nervosas comigo, assim, e de receber mensagem na DM que eu nunca tinha recebido, assim, vou te matar, careca, tal. Os caras brincando, mas brincando sério às vezes, assim. Não, vai saber. E foi... Cara, me deu um susto, assim, esse dia pela repercussão mesmo, sabe? Do tamanho da paixão, e até hoje as pessoas se referem a mim lembrando do Scooby-Doo com muita frequência. Mas isso mudou alguma coisa na tua atitude, o jeito que você encarava o trabalho, no conteúdo que você passou a produzir? Cara, eu fiquei... Como que eu posso dizer? Eu fiquei mais consciente do tamanho da encrenca. Tá. Sabe, isso aí é uma bobagem. Sim, né? Isso, o cara ser cancelado, entre aspas, por causa do filme do Scooby-Doo, obviamente é uma bobagem, eu não vejo nenhuma seriedade nisso. Mas isso me fez pensar muito sobre o tamanho e a abrangência e a seriedade, às vezes, do que uma coisa que tu tuita por tuitar pode ter. Então acho que isso foi parte daquele processo lá que eu tava falando, de escolher editorialmente do que eu falo, sabe? E por que eu falo. Porque muitas vezes eu tava viralizando no Twitter com assuntos que não me dizem respeito, pô. Saca? O que eu acho da porra de alguma coisa das eleições de 2018, sei lá o quê. Eu falei, cara, vou ocupar esse espaço? Não. E aí, acho que isso ajudou um pouco a entender justamente o lugar que eu queria ocupar, assim, sabe? Mas porque ali qualquer coisa pode sair. Você tá tranquilo em se colocar em caixinha. Eu já foi até tema de boa na internet, assim, eu tenho essa dificuldade estou numa caixinha, tipo, eu fui na VidCon, mais de uma pessoa me apresentou, deixa eu te apresentar o Cris. O Cris, se você quiser, podcast é com o Cris. E é verdade, eu tenho muito orgulho do meu podcast, estamos aqui, mas me incomoda ser apresentado como o cara do podcast. Por outro lado, se você é apresentado pelo quê? É isso, entendeu? Vai dar meus 50 anos de currículo? Não vai. Então, assim, você tá tranquilo com isso? Sou o cara que destruiu o Scooby-Doo, o inimigo do Scooby-Doo, é isso? Tô super, cara. As pessoas me apresentam como o cara que fala de reality show, o cara que gosta de beber. Eu fui dia desses num restaurante, o pessoal começou a falar, esse aqui quer participar do BBB, como se eu fosse o Boninho, tá ligado? Mas, cara, eu tô super de boa, velho, porque eu acho que as pessoas fazem leituras muito diagonais a respeito da realidade. E, se tu deu sorte de ter ali um lampejo que a pessoa te identifica com alguma coisa, porra, que legal, que privilégio, né? Nesse monte de ruído que a gente tem, quando é alguma coisa dentro, é ótimo, porra, eu acho legal mesmo. E eu vou encerrar fazendo a pergunta que eu deveria fazer em todo episódio, mas eu esqueci. A Ana perguntou assim, você não pergunta mais? Eu vou, caraca, esqueci, não sei o que, botei na pauta aqui, que é a brincadeira máquina do tempo. Você vai mandar a mensagem na garrafa pro
Pequeno Chico, de 2002, prestes a fazer o seu primeiro post no blog. Qual o conteúdo dessa mensagem que você tem a dizer para o Chico de 21 anos atrás? Porra, eu acho... Caramba, boas. Eu tenho uma certa dificuldade de imaginar que poderia ser diferente, sabe? Eu acho que as coisas são como são. Mas eu acho que se eu tivesse começado a fazer vídeo mais cedo, eu teria uma outra experiência de internet na minha vida, assim, de ter experimentado outras coisas com mais antecedência, assim, sabe? Eu acho que talvez isso, assim, de se Mas aí a mensagem tenha menos vergonha. Se expor um pouco mais, assim, nesse sentido. Porque, de alguma maneira, a gente sempre soube que a internet poderia caminhar para isso, né? E acho que quem sacou isso antes se deu muito bem, né? Bem, Chico Barney, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E volte sempre, aquelas coisas todas que se fala em finais de programa. Aguardo a crítica do Boa Noite Internet. Boa. Muito bem. Valeu. E aí, internet, belezinha? Agora eu quero saber, isso mesmo, a sua opinião sobre esse papo com o Chico Barney, né? Todo mundo tem direito a dar opinião? Toda opinião é igual? Então faz um story lá no Insta, me marca para eu poder compartilhar no meu perfil. Aproveita e marca o Chico Barney também. Ou então usa aquela nova caixinha de pergunta que o Spotify coloca. Eu vejo todas as mensagens lá também. Passa lá. Aí aproveita e deixa a sua opinião, as estrelinhas no aplicativo onde você escuta o Boa Noite Internet, no iTunes, onde der, dá aquela força. E falar em opinião, para saber a minha opinião sobre tudo no mundo da tecnologia do trabalho, é só ler a newsletter do Boa Noite Internet, que é exclusiva para quem apoia aqui, quem permite a gente seguir contando histórias. Passa lá no endereço, você já sabe, boanoiteinternet.com.br/assine, para saber como faz. E hoje eu quero ver e vou lançar de novo, faz tempo que eu não faço isso, um cupom para você pegar um mês de provinha de degustação do Boa Noite Internet. É só ir lá, boanoiteinternet.com.br/assine, e escolher para pagar direto no cartão e usar o cupom CHICO, só isso. A promoção só vale para quem nunca assinou o Boa Noite Internet, tá? Até porque não é só newsletter que tem no mundo de vantagens do Boa Noite Internet. Você também vai poder ouvir a íntegra, a conversa completa minha com Chico Barney. Tem aí mais uns 30 minutos de papo, onde a gente se aprofunda na cultura da internet e no comportamento do ser humano. Vai lá, boanoiteinternet.com.br/assine, cupom CHICO para um mês por conta da casa. Semana que vem a gente vai falar de números e por que a gente tem essa mania de querer colocar tudo em número, em ranking, estrelinha. Domingo, 20 horas, aqui mesmo. O Boa Noite Internet é um podcast da Ampere. A produção, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Maron. A edição de som é da Jéssica Correia. A edição de vídeo é do Pedro Hassan. E a produção executiva é com o Gui Pinheiro. Até a próxima semana. Ampere.